temos aqui este exercício. M mais N igual a 20. M menos N igual a 4. Quanto vale o M e quanto vale o N? Será que você sabe qual é o resultado? Pause o vídeo e deixe nos comentários o resultado e depois volta para conferir. Eu, quando encontrei esta foto no Facebook, achei interessante e decidi partilhar convosco. O que é que a gente vai fazer aqui? Aqui, nós vamos resolver usando dois métodos. Até poderia ser 3, mas eu prefiro 2. Hei de usar o método de adição ordenada e o método de substituição. O Kramer até que poderia, mas vamos deixar para lá. Como é que vai ser isto? Nós vamos ter aqui o M mais o N igual a 20. E vamos ter aqui o M igual a N menos 4. Em que consiste o método de adição ordenada? Consiste em você adicionar essas duas equações, ok? A ideia é que você consiga eliminar uma das variáveis. Por exemplo, eu aqui hei de adicionar mais N e menos N. Se eu adicionar essas duas variáveis, eu hei de ter 0. Porque mais e menos é menos. Então, adicionar tipo fica N menos N. Fica 0. Então, eu consigo eliminar estas duas letras. Essas duas variáveis. E logo eu fico aqui com M. Agora, imagine se aqui fosse mais, por exemplo, assim. Se fosse mais, eu poderia adicionar aqui um determinado número com um sinal negativo. Imagina que eu poderia colocar aqui menos 2. Esse menos 2 multiplicaria o M, multiplicaria o N, entende? Então eu poderia adicionar dois números. O mesmo número que eu poderia adicionar aqui negativo, que poderia mudar este sinal daqui, seria o mesmo número que eu poderia adicionar aqui, mas um número positivo em toda a equação. Mas isso facilitou-nos a nossa equação porque nós temos aqui números tipo variáveis simétricos. Então eu elimino essas duas variáveis e eu fico com M. Então, adicionando M mais M, eu fico com 2M igual 20 mais 4. Eu fico aqui com 24. E agora, o que é que falta? O 2 está a multiplicar o M. E eu preciso passar para outro membro. Então, aqui eu fico com M. Quando eu desloco esse 2 para lá, está a multiplicar, vai passar lá dividindo. Então, eu fico aqui com M, que vai ser igual a 24, que divide por 2. E, por sua vez, o meu M vai ser igual a 12. Então, eu já achei o M. Eu levo este M, este valor de M, eu venho aqui e substituo em qualquer equação. Imagina, eu levo esse 12, hei de colocar aqui. Eu coloco aqui, no lugar do M, nesse caso. Tem aqui M mais N igual a 20. Eu preciso o valor do N. Terei aqui 12 mais N igual a 20. E aqui o que é que vai acontecer? Este aqui está a adicionar o M. O 12 está a adicionar o M. Eu preciso passar para o segundo membro. O que é que vai acontecer? Eu fico com N igual a 20 menos 12. Isto aqui vai me dar 8. Logo, eu sei que aqui o meu N vale 8 e o meu M vale 12. Que tal? Você conseguiu acertar? Deixe nos comentários. Agora, vamos usar o outro método, que é o método de substituição. A ideia é que a gente consiga encontrar o mesmo resultado. Em que consiste o método de substituição? Consiste em isolar uma das variáveis. Então, eu aqui tenho. Eu vou preferir isolar. Vamos lá, eu tenho esta equação. M mais N igual a 20. Tenho aqui M menos N igual a 4. Então, isso consiste em você isolar uma das variáveis. O que vai acontecer é que eu hei de escolher isolar o M, por exemplo. Eu vou isolar o M, direi aqui que M vai ser igual a 20. O N aqui, N é positivo, quando passa para lá vai negativo, igual a menos N. Então, aqui o que vai acontecer?
no lugar, eu já isolei esta equação, eu sei que o meu m aqui é toda esta equação, 20 menos n. Então, no lugar do m, eu hei de colocar esta equação toda, ok? Como é que fica? Então, o que é que vai acontecer aqui? Eu aqui tenho 20 menos n igual a 4. Então, menos e menos, eu hei de ter mais. É tipo, hei de ter menos 2n. E igual a 4. 20 é positivo quando passa para lá negativo. 20. Então aqui eu tenho menos 2n igual a 4 menos 20. Aqui, ainda continua aqui bloqueado. Eu hei de ter menos 2n igual a menos 16. E aqui eu fico, tipo, está aqui menos 2 igual a menos 16. E depois eu passo por aqui, isso fica assim. Ainda bloqueio aqui. Eu aqui tenho menos 2n igual a menos 16. Aqui eu tenho um número negativo nessa variável, eu preciso multiplicar com menos 1 toda a equação. Multiplico com menos 1 toda a equação, eu volto aqui a ter um número positivo, 2n igual a 16. Isso resolvendo fica assim, fico aqui com n igual a 16 sobre 2. E isso vai me dar 8. Sendo que eu já achei aqui o meu n, eu levo este 8 aqui, eu volto na equação que eu havia sido, que eu isolei quando comecei. Tipo, esta equação que eu disse que este todo número aqui era o meu m. Então, eu levo este n, já encontrei o valor, eu hei de substituir aqui. Coloco aqui 8. Logo, 20 menos 8 é igual a 12. Então, deixe nos comentários, aqui estão os dois métodos. Valeu? Peço, partilhe e comente, siga-me, porque isso é importante, né? Eu sei.